Fabiane, eu lembro que nas conversas antes, e você, como é muito participante dessa questão da sociedade, você até então era oposição ao governo municipal que tinha na época, certo? Naquele tempo a ideia que a gente tinha é que você via o copo meio vazio. E agora, você vê meio cheio ou continua vendo meio vazio ainda? Eu acredito, eu falo com muita tranquilidade, gente. Hoje a gente tem um time de secretariado, um time de pessoas, liderados, é claro, pelo Geneil, com muita vontade de trabalhar. Né? Então eu tenho certeza que hoje o nosso copo está cheio. Tem muito a ser feito, tem muita coisa a ser feita, muitos desafios, porque você pega a coisa andando. É como você reformar uma casa, dá mais trabalho você reformar do que você construir do zero. Mas eu falo com tranquilidade também, ninguém está reclamando disso, o pessoal está trabalhando, né, com muita seriedade. E assim, o nosso time não é um time de políticos, é um time de técnicos, de pessoas que estão ali para ver resultados, em busca de resultados. Pessoal sem vaidade, todo mundo assim se completando, se complementando, todo mundo ajudando todo mundo. Então o Jataí vai ganhar muito com isso, eu tenho certeza disso. Certo. Fabiane, recentemente, talvez no dia 10, dia 12 desse mês, completou 100 dias do governo dessa nova gestão que você participa, né? Sim. Você como vice-prefeita, quais foram os avanços nesses 100 dias? Como é que você avalia esses 100 Nossa, dias? tanta coisa. E assim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque quando se trata de público, existe todo um processo, todo um procedimento. Você quer fazer as coisas, mas existe o tempo, existe o processo, existe a burocracia e aquela história, né? Os bons pagam pelos maus, no sentido de que a nossa lei ela nos engessou muito. E a lei ela foi cada vez engessando mais justamente para tentar coibir certas ações. Mas eu falo que quem quer fazer o certo tem dificuldade, quem quer fazer o errado tem facilidade. E como a gente quer fazer o que é certo, tudo dentro da legalidade, a gente esbarra em muita coisa. Tanto é que os processos de licitação, a maioria deles ainda está esbarrado, entravado, né? Mas está tudo bem, na hora certa vai acontecer, as coisas vão acontecer. Nós temos aí uma coisa interessante, que era uma demanda, inclusive eu encontrei ofícios de 2010, 2011 em relação à abertura lá, o acesso da UFJ na Estrela d'Alva. Esse é um projeto muito antigo, um sonho muito antigo, tanto da UFJ quanto da população. E o que acontece? Isso vai levar desenvolvimento para aquela região. Porque hoje é como se eles não pertencessem a Jataí. Né? Eles estão lá distantes, o acesso ao conjunto Estrela d'Alva também, Francisco Antônio, é difícil. Então você vai ter comércio, você vai ter de repente até kitnets para estudantes ali, vai transformar aquela região. A gente vai ter uma renovação bacana ali, a iluminação da BR também, em breve será feita, já está em processo. Então, assim, muita coisa acontecendo, muita coisa para acontecer. E quando eu falo em burocracia, vou dar até um exemplo. Nós temos aquele CMEI lá na cidade de Jardim, com vaga para mais de 200 crianças, é um CMEI referência. E por conta de pequenos detalhes, tem um recurso travado e o município não pode finalizar. Mesmo que hoje o município queira finalizar com o recurso do FNDE, o município não pode. Então a gente tem que dar todas as explicações, organizar, porque se fosse da nossa vontade, ele já teria sido inaugurado. Nós não podemos por questões de legalidade. Então tem muita coisa que esbarra na legalidade, né? E temos que seguir, não tem jeito, o que há de se fazer? Né? Quem sabe um dia a nossa cultura, a cultura do brasileiro, nós temos essa cultura de tentar dar um jeitinho e tal, isso foi fazendo com que as leis fossem endurecidas, os caminhos fossem dificultados, e é o caminho que a gente tem que seguir, né? Não tem outra forma. Fabiane, você falou sobre 100 dias de governo aí e tal, é o que está sendo feito e tal. E os projetos para os próximos 200 dias, 300 dias, quais são os projetos? E você me disse em off que a ideia, tanto sua como até dessa gestão, é cuidar de pessoas, né? Como é que é essa questão de cuidar de pessoas na prática? Como você vê isso aí? Em primeiro lugar, nós sempre dissemos isso, durante a campanha nós falamos isso. Essa não vai ser uma gestão de grandes obras. Nós vamos cuidar daquilo que já existe. Eu não posso falar que eu cuido de gente quando eu vou no posto de saúde e o posto de saúde está caindo na cabeça da pessoa. Quando eu chego lá, não tem ar-condicionado, não tem estrutura, quando falta essa humanização.
quando eu tenho CMEs passando por dificuldades, quando eu tenho escolas com problemas estruturais. Então, e essas obras, o que acontece? Elas não aparecem. Quando você faz uma reforma, quando você faz uma reestruturação, quando você arruma aquilo que já existe, dá essa impressão de que você não fez nada e não é uma obra eleitoreira. Então, nós não estamos preocupados de maneira alguma com reeleição, com o que vai ser, com o que vai deixar de ser. Nós vamos cumprir o nosso papel, que é o papel do gestor, que é colocar aquilo que existe, que já existe, aquilo que está em andamento, para funcionar bem. É esse o nosso compromisso, é cuidar de gente mesmo. E a gente sabe, quando você fala em cuidar de pessoas, você tem um pensamento, mas você tem uma infinidade de mais de 3 mil servidores e, de repente, cada um com um pensamento diferente. E a gente tem que ir mudando essa chavinha, né? Até na questão do atendimento, as pessoas serem bem atendidas. No que depender de mim, o Geneilton tem esse perfil mesmo, ele gosta de gente mesmo, ele gosta de estar no meio de gente, de estar no meio de pessoas, de atender bem. E algumas pessoas que ainda estão muito assim, naquele perfil antigo, de repente não atender bem, de não tratar bem, mas isso com o tempo a gente vai contornando, né? É uma coisa que o Geneilton sempre fala, se você chega no médico e você não recebe, você não é bem recebido, seus problemas se agravam. Mas uma recepção, se o médico te recebe bem, se a pessoa te atende bem, aquilo ali já ameniza um pouco da sua carga, do seu problema, causa um alívio muito grande. Então, o atender bem é o cuidar de gente. E quando eu falo, por exemplo, nós temos um aeroporto que precisa ser concluído e nós vamos concluí-lo. Nós temos um tatuzão, que inclusive veio recurso estadual para o projeto, e não concordaram com o projeto e esse recurso ficou lá e eu sei que esse recurso foi devolvido. Olha o tamanho do prejuízo para Jataí. Hoje nós vamos ter que fazer, vai ser por licitação, a licitação vai ser refeita, mas com recursos do município. Um recurso que poderia estar sendo investido em outra coisa. O Estado mandou recurso, eu não aceitei do jeito que veio, mudei, o recurso foi embora. Então, assim, isso é gestão. Se o recurso veio, usa do jeito que veio, faz do jeito que dá. Outra situação, nós perdemos 500 casas. Nós perdemos. E eu falo com muita tranquilidade, por politicagem. Porque passadas as eleições, né, o Estado veio dizendo que o recurso que vinha não viria mais, e o nosso prefeito disse que não, o nosso ex-prefeito, né, disse que não teria condições de fazer, que não tinha interesse mais em dar continuidade. E assim, eu não falo em 500 casas, eu falo em 500 famílias. Juliana, aproveitar a situação e fazer uma pergunta que eu ia fazer mais pra frente. Mas, de fato, dessa situação aí, o prefeito municipal procurou o governador, teve audiência com ele. Todos os caminhos foram seguidos. O prefeito já teve audiência com o governador? Ele já conversou e ainda existem, ainda existem resistências, assim, não resistências, situações contornadas já, né, houveram resistência, porque nós tínhamos um grupo político em Jataí. E agora houve uma mudança de cenário. Então vai ser feita sim, essa transição está acontecendo e é natural, tudo a seu tempo. O governador é sempre muito bem-vindo em Jataí. Daniel é daqui de Jataí, é da nossa cidade, né? E está aí como pré-candidato a governador também. Precisa de Jataí. Todos precisam de Jataí. Jataí é uma cidade muito importante no cenário e a gente tem que olhar isso. Eu falo que quem não percebe o quanto Jataí é importante, o quanto Jataí, nós somos a 10ª economia no que se refere ao agro, né? Só que esse recurso ainda não fica aqui. E está sendo um desafio trabalhar para que esses recursos fiquem dentro de Jataí. Então hoje nós pegamos as nossas riquezas, a gente produz, coloca num caminhão e vai com Deus essa riqueza. Então nós temos que fazer com que ela fique processada aqui, né? Se nós somos a 10ª economia no que se refere ao agro, onde estão esses recursos? Para onde eles estão indo? Tanto é que como que chama? O Fundeinfra, né? Nós aqui, nós somos, acho que nós estamos em segundo, terceiro, mas quando você olha em arrecadação e repasse do Fundeinfra, nós estamos lá embaixo, porque é como se não nós produzimos aqui, mas ele é recebido em outras cidades. Então é como se nós não tivéssemos produzidos aqui. E quais são as ações do governo da gestão atual no sentido de trazer mais indústria para Jataí? Já está sendo feita alguma coisa nesse sentido? Nós já temos um portfólio, né, para mostrar em números o que nós somos.
quem nós somos, que cidade é Jataí, o que ela representa, que potenciais Jataí tem. E muitas visitas já foram feitas, né? Até o Janeiro esses dias esteve, pensando até em relação ao aeroporto, porque uma coisa é você construir, outra coisa é você manter. Então, nós precisamos de empresas parceiras para gerirem o aeroporto. Lembrando que ele vai ficar pronto. Está tendo até umas questões aí em relação à empresa antiga, contrato. Mas a obra do aeroporto está em andamento ou está parada? Era para estar em andamento, mas como existe um contrato, existe uma situação ali, mas vai ser tudo resolvido. As obras das GEOs que estão sendo asfaltadas no município estão em andamento ou estão paradas? Tem umas em andamento, tem algumas paradas e tudo demanda recursos. Lembrando que são obras caras, que se não houverem repasses, o município não tem condições de fazer. Não temos condições de fazer. E essas GOs, elas demandam recursos. Então, veio recurso, a gente não tem nem por que pensar em não executar e não fazer. O Ricardo Pilar, que é do desenvolvimento rural, ele até passou uma relação das estradas que já foram arrumadas, quantos quilômetros de estradas que já foram arrumadas, pontes, né? Isso é mobilidade, é você escoar a produção. Então, isso está sendo prioridade também, né? São muitas frentes, muitas pessoas em muitos lugares trabalhando. E em relação a empresas, então esse portfólio está sendo, já recebemos a visita assim, de vários empresários, está sendo feita uma reestruturação e em breve, né, é algo assim, tem tempo de plantar e tempo de colher. Hoje nós estamos colhendo o que foi plantado há alguns anos, então esse cenário que nós temos em Jataí hoje, das empresas não se sentirem bem-vindas, e isso nós ouvimos muito, esse cenário a gente precisa mudar. Então hoje a gente está fazendo um plantio diferente e vai vir o momento da colheita. Viviane, você sabe se aconteceu algum problema com a empresa que recolhe lixo na cidade? Alguma situação nesse sentido? Porque há muita reclamação de lixo na cidade, caminhão que às vezes demora 2, 3 dias para passar, para recolher. Teve alguma situação? E se teve, já foi sanado isso aí? Nós estivemos, eu até participei dessa reunião com a FEMEI. É por isso que eu te pergunto as coisas, você participa de tudo. Eu participei junto com o Thiago. E a empresa teve sim algumas dificuldades, até nós, enquanto prefeitura, nos comprometemos a auxiliá-los, porque eles tiveram uma semana que foram atestados em cima de atestados de servidores, isso quebra toda a rota, porque se falta um motorista, você fica com um caminhão a menos naquela rota. Em relação a servidores, a coletores, eles têm um número, eu sei que esse número está bem aquém, porque não conseguem contratar mão de obra suficiente. Então, se você tem uma rota ali, você precisa de 20, você só tem 10, é natural que as coisas sejam feitas de maneira atropelada, que assim, fiquem a desejar, né? E lembrando, né? Tem que ser uma via de mão dupla. Nós tivemos essa conversa com o pessoal da TV, que nós nos comprometemos, inclusive, a ajudá-los em relação a contratar servidores, a indicar pessoas. Então, o pessoal do Cine já foi lá para fazer o cadastro, ver o que é necessário para encontrar essas pessoas. Então, mão de obra é um desafio para todos. Né? Eu acredito que você tem visto a quantidade de empresas que tem essa demanda, que de repente não cresce porque falta um servidor, porque falta um funcionário. Então, o Quebec também enfrentou esse desafio e até eles nos passaram, assim, falaram, a gente precisa de ajuda e nisso nós podemos ajudar. A partir do momento que está dentro da empresa, a gente não pode intervir, mas encaminhar, auxiliar, o pessoal já está... Então, já fica até aqui o convite, né, quem estiver precisando de emprego lá na Quebec e assim... Tem vaga para coletor, tem vaga para motorista, né? O pessoal lá do Cine tem essa relação. Então, nós precisamos ajudar. Foi como nós dissemos à empresa. Nós queremos que eles continuem, mas com uma boa prestação de serviço. Né? E em outras cidades, eles conseguem essa boa prestação de serviço. Eu tenho certeza que em Jataí eles vão conseguir também. E eu vou aproveitar o ensejo agora em relação justamente à coleta de lixo. O que acontece? Existe uma rota, existe uma escala, e o coletor ele não passa todos os dias na sua rua, tem um dia certo. E o que acontece? De repente passou hoje, de manhã, e à tarde a pessoa vai colocar o lixo ali. Esse lixo vai ficar 2, 3 dias, porque o caminhão não passa todos os dias. Tem setores que a cada 2, a cada 3 dias, então tem que estar atento, muito atento ao dia que o caminhão passa. E naquele dia sim você colocar o lixo na rua. Porque quanto mais tempo o lixo ficar na rua,
mais a possibilidade de um cachorro rasgar, de virar bagunça. Se você colocar no dia certo, tem tudo para dar certo. Então a gente tem que trabalhar muito isso, falar muito a respeito disso. Inclusive até hoje eu acredito que comece a circular nas redes sociais da prefeitura com a rota, foi refeita, o Thiago Rui, que aliás tem feito um excelente trabalho, né, do urbanismo, ele mapeou todos os pontos que nós temos críticos de lixo, e aí vem mais uma questão em relação à população. Cada um precisa fazer a sua parte, porque tem muitos lugares que tem lixeira na porta, que a pessoa joga o lixo num ponto de descarte, tem um ecoponto próximo ali. Enquanto a gente não mudar essa forma, não, você pode colocar assim 10 empresas coletoras de lixo que não vai resolver. É cada um mudando, né? Nós temos que mudar a nossa atitude, o nosso comportamento, colaborar, né? Que a gente vai ter uma cidade limpa, uma cidade tranquila. E nós estamos a gente fez uma oficina no presídio, temos uma oficina montada lá hoje. E nessa oficina a gente vai fazer reparações, restaurações de mobiliário da prefeitura, da saúde, da educação, porque antes, sei lá, estragou, descarta, compra outro. Então isso é economia. Então você está falando que os reeducandos estão fazendo mobiliário da prefeitura, reformando, para evitar ter que fazer licitação, ter que comprar uma cadeira de estragar, vai ser... Exato. Eles... Já está funcionando isso ou ainda vai ser? Está montado lá. O que faltava de equipamento nós conseguimos, porque eles já tinham uma parte, nós colocamos uma tenda, tá bacana, ficou bacana, eles tiraram onde era a academia deles, eles mudaram a academia, fez toda a oficina ali, e está faltando só questões de gestão mesmo, né? Até semana a gente definiu quem que vai tomar conta lá, e nós vamos fazer lixeiras, inclusive, para a cidade, e essas lixeiras serão instaladas pela administração, nos pontos mais críticos, porque se instalar lixeiras tem um lado pedagógico. Você está ali, ó, tá aqui, você tem uma lixeira, por que você está colocando no chão? Por que você está fazendo isso, né? Então, assim, não adianta você ter o problema e continuar agindo do mesmo jeito. Então, a gente tem que buscar soluções diferentes. Então, a oficina lá vai funcionar, inclusive a decoração de Natal a gente vai fazer lá. Tem uma academia ao ar livre sendo restaurada lá, só leva o material, sai a equipe lá. E esse projeto com os reeducandos, ele foi muito ampliado, inclusive. Hoje nós temos muitas frentes de trabalho ajudando. Perfeito. Eu tenho acompanhado aí nas cidades da região a questão do depósito de resíduos do município, que é o popularmente conhecido como lixão. Então, algumas cidades da região, até de médio porte, estão passando por dificuldade nisso aí, na questão até ambiental. Põe fogo lá, a fumaça vai para a cidade, atrapalha a rodovia, outra vez o tamanho já está excedendo, e já está indo diferente, já tem muito tempo que se debate, se discute a questão do depósito de lixo do município. É do seu conhecimento alguma ação da gestão municipal para resolver a situação? Já foram feitas várias reuniões com várias empresas. Hoje, a gente não tem que buscar um novo lixão. Certo. Hoje a gente tem que partir para resíduo zero. O que é resíduo zero? Você beneficiar todo aquele lixo, transformar todo esse lixo. E várias, isso aí é o meio ambiente, o urbanismo e obras que estão se reunindo com essas empresas. E é muito provável que em breve a gente vai saber qual empresa de fato vai vir para Jataí. É geração de emprego, é geração de renda. E nós estamos muito bem localizados estrategicamente. Então, quando a gente fala de uma empresa dessa, ela não vem para resolver só para o lixo de Jataí. Ela precisa de um volume de lixo muito grande. Então, provavelmente vai vir para a região. Lembrando que isso não tem cheiro, não é muito, tudo se transforma. Você visita uma empresa resíduo zero, sem entrevista não fala que você está num local desse. Né? Então, tudo é transformado, beneficiado, gera energia, gera novo produto. Então, é esse o objetivo. Em breve vamos saber aí para onde que a gente vai caminhar, qual a empresa que vai vir. Franquiano, você falou sobre a questão de geração de emprego. Aqui em Jataí, como é diferente a nível nacional, tem até dono de supermercado aí usando as redes sociais, chamando o pessoal para trabalhar, porque está no excesso de vaga e faltando gente no mercado para esses empregos que muitos denominam subemprego, certo?
Aí eu faço a seguinte pergunta, Flaviane. Qual que é a ação da prefeitura no sentido de especialização de mão de obra, a pessoa entrar no serviço que ganha bem? Hoje tem muitas vagas também de funções especializadas que falta mão de obra justamente por falta de pessoas que têm curso, que se especializam em determinada área. Qual que é a ação que a prefeitura vai fazer nesse sentido, já que você enalteceu bem a questão de cuidar das pessoas? Nós já fizemos várias reuniões, já estamos com um projeto com o Senai, SESI, SENAC. E uma coisa, né, principalmente quando você começa a olhar, a gente tem que desmistificar isso, que é a questão salarial. Hoje eu falo com muita tranquilidade que não é apenas salarial. As pessoas precisam querer trabalhar, sair da zona de conforto, querer crescer. Né? Até muitas pessoas falam, mas paga só um salário bem. Mas essa pessoa prefere ficar em casa, sem construir um currículo, sem aprender nada. Isso é crescimento. Né? Então nós temos que fazer o quê? Buscar essas pessoas. A gente vai ter que mudar tudo que nós falamos aqui se volta muito à mudança de pensamento, à mudança de comportamento, à mudança de cultura. Nós temos visto assim, então fazer essa busca ativa mesmo. A pessoa está ali acostumada com aquela vida, não, sim, para mim tá bom, vamos crescer. Para as coisas acontecerem, você tem que se movimentar, a energia tem que circular. Então, nós vamos ter várias, eu estou com a relação do Senac, dos cursos que serão oferecidos, serão feitas muitas parcerias e de acordo com aquilo que a gente precisa. Não adianta eu fazer um curso lá de piloto de não sei o quê, se eu não vou ter mercado para absorver isso. Então vai ser feito um levantamento com a CIG, CDL, CODEJA, o que nós precisamos, que tipo de mão de obra nós precisamos. E aí sim oferecer cursos e buscar e ir até as pessoas. Porque de repente você dá um curso aqui no centro, as pessoas não vêm até aqui. Nós teremos que ir até elas. Nós vamos para a Cidade de Jardim dar curso, a gente vai para o Estrela d'Alva dar curso e ver qual é a demanda da região. De repente você tem empresas aqui ao redor, você já vai até a questão de circulação, né, das pessoas, a facilidade, para que elas tenham essa facilidade de acesso ao local de trabalho. Então, o desenvolvimento econômico está trabalhando muito nisso, muito mesmo, né? Porque tanto é que nos nossos prefeituras, nos bairros, quem for lá, você vai ter lá uma pessoa do Cine fazendo cadastro e vai ter empresas também, inclusive convidamos a Quebec para estar lá, para a pessoa já sair empregada. Né? Você, esses dias, postou em suas redes sociais uma questão da vinda do Castramóvel. Você é muito ligada à questão ambiental e à questão da questão animal, né? Mas eu te faço a seguinte pergunta: o que está faltando? O centro de castração já está aí funcionar, se já está funcionando, e o que está faltando para ele funcionar de fato, para em vez de uma eventual ação dessa que dura um dia, a gente ter uma situação lá que todo dia atende a comunidade? Em relação às castrações, quem tem procurado, eu tenho certeza que não está tendo dificuldade nenhuma de castrar, nenhuma. Porque então lá já está funcionando? as castrações foram ampliadas, inclusive. Que bom! O que é o castramóvel? Até algumas pessoas criticaram, mas sem entender a situação. O castramóvel ele vem um dia, ele vai castrar 60 animais, porque o que a gente tem que fazer? Você já tem um local que ele vai ficar? Ele vai vir junto do Prefeitura nos bairros, o dia que a gente tiver, vai ser no segundo semestre. Então ele vem naquele dia, faz 60 castrações e volta para a cidade dele. Né? Ou vai para outro município. E vai para outro município. Então, e do pessoal do Vila Pobre, nós já, assim, a gente conhece o trabalho deles. O animal já sai com kit de medicação, ele já sai chipado. Inclusive, nós estamos em centração um grande plano de ação mesmo, que já está aí muito bem. Além das castrações, em grande número, numa velocidade maior. Porque se eu vou castrando a conta-gotas, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, segurando castração, você tem um animal se reproduzindo em breve. Então a gente tem que interromper o ciclo de reprodução. Então a gente vai fazer muitas castrações ao mesmo tempo. Inclusive busca ativa. O que é busca ativa? A gente vai buscar, por exemplo, lá no Estrela d'Alva, de manhã você vai, pega 5, 6 animais de pessoas que não podem, que não têm condições. De tarde você, animal castrado, você devolve e vamos incluir também o kit de medicação, né,
está sendo tudo elaborado. Como eu disse, burocracia. A gente não basta a nossa vontade, queremos fazer assim. Então, o nosso planejamento nós já temos, agora a gente está indo para a parte burocrática. Nós estamos estudando a remuneração de protetores para que deem lar temporário. Abrigo não é solução. Isso eu falo e refalo e vou falar 1 milhão de vezes. Porque as protetoras já cuidam em casa. Só que elas cuidam ficando com as despesas de clínica, com as despesas de ração. Então, ela vai ser remunerada apenas para cuidar temporariamente por aquele animal até que ele seja adotado. Sem essas despesas, porque a gente vai incluir nesses projetos com as clínicas consulta, exames, né, para a gente aliviar para esses protetores. Então, vai ser feito esse cadastro de protetores, todos os animais serão chipados, todos. Por que esse chip é tão importante? Você, de repente, faz uma feirinha de adoção e tal, a pessoa adota no impulso, amanhã depois aquele cachorro está na rua. Você vai lá, passa o chip, quem foi, quem é o dono, quem é o responsável. Porque hoje a gente está de tal forma que você não consegue identificar quem fez, né, quem abandonou, porque esses animais eles não botaram na rua. Foi um ser humano que foi lá e soltou. Né? E a gente está tendo um problema assim, seríssimo, que é das fazendas. O pessoal está trazendo demais das fazendas e soltando aqui. Então você vê esses animais de grande porte, assim, desnorteados na rua, pode saber que ele veio de algum lugar. Né? Certo, Flaviana. Você falou a questão da prefeitura nos bairros. É uma ação que o prefeito Geneilton, você e a equipe da administração começou a fazer logo no início do mandato. Fala um pouquinho sobre essa ação e como é que está sendo os atendimentos, como é que está sendo a participação popular nesses eventos. É muito bacana a prefeitura nos bairros, porque o que acontece? Durante a semana as pessoas não têm tempo de ver, de repente nem sabem os serviços que são oferecidos pela administração, pelo poder público. Então, nesse Prefeitura nos bairros, todo o secretariado está lá, o prefeito está lá, conversando com todo mundo, eu estou lá, cada secretaria com a sua equipe, com o seu serviço, né? E assim, cada vez tem ampliado mais, como eu disse, o Cine está lá, tem consulta, tem agora vamos ter até atendimentos médicos, coletas de preventivo. Inclusive a gente fez uma ação aqui na Secretaria da Mulher e foram feitas coletas de preventivo e é tão importante isso porque nós, em relação à saúde, em relação a números, em relação a preventivo, a gente está lá embaixo. E isso, quando você está com números ruins, repassos menores, como se diz, se você não está usando, porque você não está precisando, então não te mando mais. Então, quanto mais exames a gente fizer, quanto mais números a gente tiver, mais recursos a gente recebe. Então, no próximo vai ter o preventivo também, porque no sábado a pessoa está ali, a coleta é rapidinha, tranquilo, né? E vários outros serviços são oferecidos mesmo. O pessoal da habitação vai lá para cuidar da regularização fundiária. E cada setor tem uma demanda diferente. Levar as demandas, né? Falar, olha, esse setor está precisando disso e a população é ouvida. Né? Então, esse momento é muito bacana. É uma prefeitura itinerante mesmo, a gente leva todos os serviços, o meio ambiente está lá com distribuição de muda, com cadastro para castração, com vacinação. Então, todos os serviços são oferecidos nesse dia. Todos. Você disse aí sobre as 500 casas que perdeu, mas parece que está sendo feita algumas ações aí, junto com o secretário Eduardo Jailton, no sentido de construir algumas casas aí. Eu vi que ele foi na Rio Verde, conversou com o secretário de Habitação de Rio Verde. Você tem alguma informação sobre essa situação? Eu até estive também, o secretário Eduardo esteve aqui de Rio Verde e ele revolucionou o Rio Verde na questão da habitação. E assim, o bacana é que ele está nos dando os caminhos, né, de como fazer. Não deu aqui não, vamos por aqui. Então, são várias possibilidades. Já tem 50 casas que estão vindo, que eu estou em parceria com o programa Renascer, que esse é específico para vítimas de violência doméstica. Tem as 92 da AGEAB que estão em construção. Eu acho que para essa não tem cadastro ainda não. As casas estão sendo construídas, mas eu acho que não tem. E buscar alternativas, né? Olhando, nós temos, e de repente não construir apenas numa área específica onde você tem uma infraestrutura que você tem que construir. De repente, fazer prédios, hoje está se fazendo muito prédio em áreas onde já tem a infraestrutura, porque você economiza.
É porque você não tem que passar asfalto, a rede de esgoto já está ali, a instalação elétrica já está ali. Quando você começa do zero, você tem que fazer toda a infraestrutura. E você fazendo em pontos dispersos, né, você economiza esse ponto. E até o Eduardo viu, o nosso Eduardo aqui, né, da habitação, esses predinhos, o quanto eles têm sido feitos em pouco tempo, um recurso assim muito menor, muito rápido mesmo. E teremos boas notícias em breve. Tá Eu sei que o pessoal está muito empenhado em fazer acontecer. E o pessoal está muito ansioso também, né? Há muito tempo, né, Cheg, tanto é que eu falo em relação a essas 500 casas, eu não vejo casos, eu vejo famílias que ficaram desassistidas, que a gente poderia estar aí por conta de coisas que eu prefiro nem falar. Para ver, nós estamos conversando hoje nessa bela obra aqui, que é a Secretaria da Mulher. Eu mesmo, a primeira vez que eu estou vindo aqui, eu estou encantado aqui com essa obra bonita aqui. Mas muito mais importante que a obra ser bonita, tem que ser funcional e atender, né? E você também, além de vice-prefeito, ocupa a função de secretária da Mulher no município de Jataí. Braviane, quais são as suas ações nessa secretaria aqui? Nós reestruturamos a Secretaria da Mulher. Hoje eu falo que, assim, antes as meninas faziam o que podiam com aquilo que tinham, né? Mas não havia esse olhar da importância da Secretaria da Mulher. Hoje a gente estruturou equipe de atendimento. Os atendimentos em relação à violência doméstica, antes era metade CREAS, metade Secretaria da Mulher, as pessoas não ficavam sem referência. Então, hoje, todos os atendimentos que se referem a vítimas de violência doméstica é feito aqui na Casa da Mulher, pela Secretaria da Mulher. Braviane, você falou sobre o trabalho na Secretaria da Mulher e falou sobre uma rede de proteção. Mas os CRAS que estão espalhados nos 4 cantos de Jataí, eles estão preparados também para orientar as mulheres vítimas de violência a procurar aqui? Você tem acompanhado o trabalho do CRAS e trazido o CRAS para cá e orientado o pessoal do CRAS também para fazer esse amparo às mulheres que estão lá no setor, mais afastado dessa unidade aqui? Nós temos ido até esses setores, inclusive quando a gente vai na prefeitura dos bairros, a gente faz dinâmicas muito específicas. E lembrando, o CRAS, ele tem um objetivo. Tem um perfil. Tem um perfil. A Casa da Mulher, a Secretaria da Mulher é outro. Então aqui, lá vai ser um encaminhamento. A pessoa vai lá com essa situação, ela vai ser encaminhada para cá. Isso é justamente. Porque é aqui que nós temos esse preparo. E lá tem assim, a quantidade de situações que chegam lá. E aqui não, a gente só vai cuidar disso. Nós só vamos falar sobre isso, nós só vamos orientar sobre isso. Então aqui nós somos pessoas preparadas mesmo para isso. Como eu havia dito antes ficava CREAS, era o CREAS, não CRAS. Era CREAS e Secretaria da Mulher. Para onde eu vou? Né? Até estamos aí, provável que em breve comece a construção da DEAN próximo ali ao complexo de delegacias, vai facilitar demais. Nós tivemos cursos de preparação com a guarda para ensiná-los, ajudá-los a lidar com essa situação. Tivemos também com a Polícia Civil, porque o que acontece? São situações muito específicas. Então, essa troca de informação, essa troca de conhecimento, nós aprendemos com a guarda, nós aprendemos com a Polícia Civil, porque esse preparo. Quanto mais pessoas preparadas você tiver para lidar com essas situações, mais você fortalece essa rede de apoio. Então, assim, é preparar mais pessoas. Só que eu repito, nós precisamos dar um passo atrás e trazer os homens para essa conversa. Né? E quando a gente fala, não preciso nem dizer, né? Eu sou equilíbrio. A gente não está falando que a mulher é melhor que o homem de jeito nenhum. Somos juntos. Né? Você é mediadora, né? Não é questão de ser mediadora, isso é do ser humano. Homem e mulher se completam, se complementam. Então é uma questão de respeito. O homem não tem o direito de agredir, de ofender, de humilhar uma mulher de maneira alguma. E nem a mulher tem direito de fazer isso em relação ao homem também não. Né? Então, assim, só que a mulher até muitas nesses encontros, muitos falaram, mas tem mulher que isso também. Tem mulheres também que de repente partem para o ataque, que agridem, mas são uma minoria. Aqui nós estamos falando de maiorias. De uma maioria, quando a gente tem números, né, de uma maioria, e a maioria precisa de proteção. Quando a gente fala em Maria da Penha, a gente está falando em proteção e cuidado. É impedir que algo aconteça. Né? A doutora Sabrina fala muito isso,
que quando um feminicídio acontece, é porque o sistema falhou. E por que o sistema falhou? Porque quando chega a acontecer o pior, já haviam situações anteriores, já haviam problemas ali de ameaça, de ofensa, um fim de relacionamento que causa tensão e tudo mais, e de repente essa mulher ficou com receio de denunciar, a família, vendo a situação, não quis denunciar e acontece o pior. Então, assim, os números das mulheres que tiveram feminicídio aqui em Jataí, nenhuma delas tinha medida protetiva. Então, a medida protetiva de fato salva vidas. Quando a gente fala em medida protetiva, e não é uma ação penal, é proteção. Nós estamos falando em proteger, em afastar. Então, a medida protetiva ajuda demais, né? Muito mesmo. A gente precisa parar, tenora, respirar, porque você tem aquela pressa de fazer as coisas, a vontade de fazer, mas nem tudo depende, né, do seu querer, né? Você está falando dessa questão de ansiedade que o pessoal quer ver as coisas acontecer, você fala com relação à gestão municipal? Isso, a gestão. Então, essa paciência que tem muita coisa. Mas não foi a própria propaganda da eleição que colocou isso na cabeça das pessoas, que ia ter uma reviravolta, que ia fazer acontecer? Mas talvez foi a própria publicidade eleitoral que colocou na cabeça das pessoas. Então vamos ter que esperar os 4 anos. Nem tudo vai acontecer assim, opa, queremos, não é num toque de mágica. Então é paciência, é processo, é andamento, né? E tudo aquilo que foi prometido vai ser entregue. Nós não fizemos promessa para 6 primeiros meses, não fizemos compromisso, promessa não é compromisso, fizemos promessa, compromisso para uma gestão, para acontecer ao longo de 4 anos. Algumas coisas vão acontecer esse ano, outras no segundo, e alguns vão apagar das luzes, né? Vai ser assim. O importante é que sejam feitas coisas sólidas, que tenham continuidade. A gente tem que acabar com isso, de que um vem e acaba com aquele que o outro começou, né? O que é bom tem que ter sequência, o que é bom tem que continuar, porque não é meu, não é seu. Eu estou vice-prefeita hoje, eu não sou. Esse cargo não é meu, eu sou de passagem. Flaviana, nós estamos em 2025, ano que vem já está em eleição para presidente, para governador e para deputado estadual. Você é vice-prefeito em um grupo político que assumiu agora, recentemente. Já há alguma conversa no sentido de algum nome aí que o grupo vai apoiar para a eleição de 2026 para deputado estadual, uma vez que Jataí está sem representante, né? Precisa ter um representante. Já tem alguma ideia nesse sentido aí? Eu não vou falar em nomes, né? Porque ainda tem muita conversa para acontecer, muita água para passar por debaixo da ponte. Mas o meu desejo sincero, profundo e verdadeiro é que haja sabedoria. Porque se não houver essa sabedoria, se não colocarem o Jataí em primeiro lugar, mais uma vez nós vamos ficar sem representantes. Porque há um excesso de vaidade e um excesso também de interesses políticos que lançam um monte de nome para ninguém ganhar. Isso não pode acontecer. Que a população de Jataí perceba isso. Que muitas vezes tem muitos nomes só para atrapalhar mesmo aquele que tem potencial, que tem condições reais de ser eleito. E a gente fica sem ninguém aqui. Nós já tivemos deputado federal e colocar na cabeça do jataiense que Jataí não elege um federal. Poxa vida, claro que elege. Pode eleger um federal e podemos ter 2 estaduais com tranquilidade, desde que haja sabedoria. Não apenas os que estão ali buscando, mas da população, quando chegar a hora, falar, coleguinha, menos, um de cada vez, né? Porque se forem todos ao mesmo tempo, ninguém chega lá. Então, o grupo do prefeito, o grupo seu, você está dizendo que vão lançar um candidato estadual e um candidato federal, é isso? Não, como eu disse, não temos nomes ainda, isso não está definido. Mas aquilo que foi decidido pela maioria, esses são os nomes. Tem condições? Tem certeza, vai ter nosso total apoio. Né? Tem muita conversa para acontecer, inclusive com entidades, com instituições, nós precisamos ouvir. Flaviana, aproveitando essa situação, como é que está a relação do Poder Executivo com a Câmara Municipal? Tranquilíssima, super tranquila. Nossa, assim, o Legislativo tem esse papel de fiscalizar, de cobrar, e eu acho bom que exista, deve existir. Se não houver oposição, se não houver cobrança, você fica numa zona de conforto,
sabe, como se diz, você fica ali, não, tá tudo bem, tá tranquilo, tudo bacana. Não tá tudo dentro dos confortos. Mas tá tendo cobrança ou ainda está em lua de mel, Flaviana? Cobrança não, temos pedidos, requerimentos que são atendidos à medida que vai sendo possível, de acordo com a ordem que chega. Né? Porque a gente não pode, não, foi fulano que pediu, passa na frente. Não. O pedido do vereador que chega ali, o requerimento do vereador que chega, ele é um pedido da população, não do vereador. Né? Então é a população que é atendida através dos vereadores. Tá certo. Agradeço a participação da Flaviana. Quer abordar mais algum assunto, Flaviana? Nossa, se a gente fosse abordar era coisa, hein? Mas outra oportunidade. Mas agradeço demais, né? Porque esse momento pra gente falar, pra gente conversar, explicar, e uma coisa assim, a prefeitura está de portas abertas para todo mundo. Eu tento atender o máximo de pessoas possível, dentro das nossas limitações, porque tem hora que você não dá conta, por mais que você queira, porque é muita coisa. Tem a Secretaria da Mulher, tem as outras, temos o desfile da cidade do Cambugi que a gente está organizando. Né? Então tem muita coisa assim que a gente tem que ter esse olhar. Você aprende a ter multifoco ali, senão você não dá conta, né? Feriado bem lindo. E é isso, muito obrigada mesmo. Jornal Notícia Extra. A sua fonte de informações. O maior portal de informação digital de Jataí e região sudoeste de Goiás. Publicamos licenças ambientais, editais e muito mais, mantendo você informado sobre assuntos importantes. Fazemos pesquisas de opinião pública e eleitorais. Entre em contato e faça o seu orçamento. Não perca tempo. Fique bem informado e participe das decisões que afetam a sua comunidade com o Jornal Notícia Extra. Anuncie seu produto no Notícia Extra. Política, saúde, variedades, moda, decoração, roteiro cultural, turismo. Tudo isso e muito mais você encontra no site do Jornal Notícia Extra. Jornal Notícia Extra, agora com informações diárias, porque não custa nada ficar bem informado. Acesse e participe. www.jornalnoticiaextra.com. Mais moderno e bonito, o jornal impresso mais influente de Jataí e região, Jornal Notícia Extra. Levar o nome de nossa cidade do sudoeste goiano para Goiás e outros cantos do país é uma missão que exige responsabilidade e por isso oferecemos conteúdo, visual e compromisso com a verdade. Faça a sua publicação legal como editais, balancetes, comunicados, balanço anual, leilão, pregão, licença ambiental, Assembleia Geral, notificação judicial e muito mais. Notícia Extra, o jornal que conquistou o leitor jataiense. O jornal mais influente de Jataí e região nas principais cidades do sudoeste goiano e em Goiânia. Levar o nome de Jataí para outros cantos do Brasil é uma missão que exige responsabilidade. Agora com novo visual, novo formato, novas cores, muito mais bonito e atraente. Anuncie seu produto, sua empresa e publique seus editais, licenças ambientais, balancetes e comunicados no Notícia Extra. Estive aqui a 9 de Jataí. Na época, era o nascimento da pré-campanha do então pré-candidato Kelson. Hoje, Kelson é prefeito de Caçu, assumiu a prefeitura de Caneiro, pretende agora, provavelmente, 4 vezes o mandato. E viemos aqui saber como é que está a administração do prefeito, como é que estão os andamentos, algumas polêmicas. Hoje nós vamos conversar com o prefeito sobre o que está acontecendo em Caçu, sobre o Caçu Pré, sobre as obras
como é a relação do prefeito com a Câmara de Vereador. Hoje nós vamos conversar com ele sobre todos esses assuntos. Bem-vindos a mais uma... Ativismo na veia, mas tem essa dificuldade, que eu não conhecia o município parecido. Uma cidade que foi encontrada toda cheia de buraco, e não só no asfalto, mas buraco também nas finanças. E aonde que você vê aí 20 anos sem pagar água, sem pagar energia, e isso é incomum, sem pagar equatorial, sem pagar a Saneag, uma dívida de cada uma de 9 milhões na Saneag e na equatorial. A cada 9 milhões, são 18 milhões na totalidade. E temos para fazer essa negociação, aonde que nós estamos aí entrando por volta dos recursos, em termos de 7 milhões e meio, gasto a 7 milhões e meio. Tem uma previdência quebrada, uma previdência que tem muitas dificuldades, tem que organizar a previdência novamente. E tivemos uma matéria muito importante aí que foi votada, aonde que com 62% a previdência, além de pagar todos os inativos, ela economizaria ainda 300 mil no caixa, e tinha uma previsão de 72%, como tem uma previsão em 2020, 2030, 2040, mas todo ano tem que fazer um novo cálculo. E foi passado um cálculo da Previdência, da própria Previdência, do dossiê da Previdência, para mais passar para a Câmara, e os vereadores não entenderam, a sua maioria, os 5 vereadores, que poderiam deixar a Prefeitura respirar. Hoje nós estamos portando os médicos especialistas, nós tivemos quase 50 funcionários. Questão do Caçuprev, como é que está a situação do Caçuprev? O Caçuprev é um dos maiores desafios que tem. Se nós não organizarmos o Caçuprev, praticamente eles vão ter uma condição muito difícil de poder trabalhar. Hoje o Caçuprev representa aí vamos falar assim, o coração, né, de toda a gestão, aonde que foi votada uma matéria de 72%, que é uma previsão, e nós tínhamos um projeto que foi passado para nós, um cálculo que é feito anualmente pelo próprio conselho do Caçuprev e a presidente do Caçuprev, com 62%. E isso fez com que, se estava difícil, ficou mais difícil. Aonde que pagava os inativos, sobrava lá 300 mil reais, e agora está sobrando 500 mil reais para o Caçuprev. Mas o que ficou difícil é que tirou, se estava, nós estamos com a dificuldade ficou maior, né? Hoje nós temos que cortar os médicos especialistas, fazer cortes necessários em funcionários e fazer com que a máquina funcione, porque senão os gastos ficam maior do que arrecado. Além a gente falando da questão financeira, tem a questão das maquetes estão aí nas redes sociais, vai ficar caminho. O PSF começa aí, a questão de uma semana, 2 semanas, já começa, já temos placa já. E assim, bastante melhorias substanciais no desenvolvimento da saúde. O que a gente fala é a questão de manutenção, que a gente tem que tomar uma certa precaução. Aí nós temos que fazer os cortes necessários. Mas o benefício está para vir aí, vai vir, se Deus quiser, para a comunidade. Como é que está a relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo hoje, atualmente? Eu sinto que precisa melhorar. E da nossa parte aqui nós temos à disposição. Acredito que tem que ser um caminho de 2 vias. Você apoia e você também tem os seus apoios, né? Não que é o CICI, mas para a prefeitura. E eu sinto hoje uma certa dificuldade. Mas eu acredito que o diabo tem que superar, porque a comunidade de Caçu está muito com uma expectativa muito grande em melhorias, em benefícios. E eu acho que não pode ser só com o executivo, tem que ser no legislativo também. E caminhando juntos, nós passaremos mais rápido pela dificuldade. E essa passagem, nós precisamos muito estar em mãos dadas. Celso, nós temos cidades até maiores que Caçu, até bem maior que Caçu, praticamente está isolada politicamente no quesito governo de Goiás, governo estadual. Como é que é a relação sua com o governo de Goiás e com a Assembleia Legislativa, com os deputados? Bom, não posso falar para você o melhor possível, né? Porque sabendo que hoje o governo do estado consta aí com mais de 200 municípios, 215 municípios do lado dele. Nós temos aí o deputado Lucas Luvado, que nos apoia. Nós temos aí o deputado federal Zacarias Calil, e
E também temos o presidente da Assembleia, Bruno Peixoto, que tem feito um excelente trabalho conosco. Trouxe a Assembleia aqui, foi um grande movimento que nós fizemos, e era até difícil uma cidade forte de 15 mil habitantes que nós somos, receber esse benefício, mas nós recebemos e abraçamos de braços abertos. Essa semana vamos receber o secretário Pedro Salles, que vai estar aqui conosco, trazendo também, falando de melhorias e fiscalizando o recapeamento que está sendo feito. Então a gente sempre vende a mercadoria. Caçu Cidade Polo, Caçu é a cidade que está aí recuperando das coisas que houve, mas nós vamos recuperar e vamos ser um importante órgão regional. Estamos trazendo o Milho VaptVumt, estamos trazendo o Corpo de Bombeiro, estamos trazendo a Polícia Militar Regional, estamos trazendo, então, são N benefícios que a gente está fazendo com que Caçu realmente deixe a camisa de Caçu Cidade Polo. Eu acho que é bom salientar que aqui nós temos também o apoio do nosso grupo, a deputada federal Raimar Monfato, que também nos apoiou e nos apoia. O deputado Lucas do Vale, nós estamos tentando aí uma GO que nós temos aqui que corta o nosso município, que é a 306. Nós estamos aguardando que isso dê certo, a 306. E o apoio logístico aí de várias áreas. Agora nós temos uma bandeira muito grande que nós estamos estendendo, da melhoria entre a GO 174, aonde que liga Aparecido Rio Doce a Rio Verde, aonde que é de suma importância, uma das rodovias mais com fluxo de carro hoje, de veículos de grande e médio porte, aonde que muitos acidentes e não tem uma terceira via. Nós queremos sensibilizar muito, vamos estar colhendo um abaixo-assinado aqui na região, para que entregamos esse abaixo-assinado para os nossos comandantes, os nossos deputados, os nossos secretários, para que sensibilize a fazer essa terceira via e não tenha tantos acidentes como está acontecendo. Prefeito Kelson, nós paramos sobre o meio 4 meses, se falou sobre a questão atual também, sobre Caçu, Cidade Polo, mas e o futuro? Quais são as futuras conquistas que Caçu vai ter na sua gestão? Um grande desafio, a não ser isso que nós falamos, é trazer mais arrecadação, trazer mais empresas, moradia. Nós precisamos avançar mais. Ficamos 8 anos parados, agora nós já estamos com 12 casas afundadas sendo realizadas, e nós vamos, se Deus quiser, com o avanço da moradia, completar praticamente esse ciclo dessa mudança que nós estamos querendo. Setores industriais, convidamos as empresas que vêm para cá, temos algumas hidrelétricas sendo feitas aqui na região, para Jornal Notícia Extra. A sua fonte de informações. O maior portal de informação digital de Jataí e região sudoeste de Goiás. Publicamos licenças ambientais, editais e muito mais, mantendo você informado sobre assuntos importantes. Fazemos pesquisas de opinião pública e eleitorais. Entre em contato e faça o seu orçamento. Não perca tempo. Fique bem informado e participe das decisões que afetam a sua comunidade com o Jornal Notícia Extra. Anuncie seu produto no Notícia Extra. Política, saúde, variedades, moda, decoração, roteiro cultural, turismo. Tudo isso e muito mais você encontra no site do Jornal Notícia Extra. Jornal Notícia Extra, agora com informações diárias, porque não custa nada ficar bem informado. Acesse e participe. www.jornalnoticiaextra.com. Mais moderno e bonito. O jornal impresso mais influente de Jataí e região. Jornal Notícia Extra. Levar o nome de nossa cidade do sudoeste goiano para Goiás e outros cantos do país
é uma missão que exige responsabilidade. E por isso oferecemos conteúdo, visual e compromisso com a verdade. Faça sua publicação legal como editais, balancetes, comunicados, balanço anual, leilão, pregão, licença ambiental, Assembleia Geral, notificação judicial e muito mais. Notícia Extra, o jornal que conquistou o leitor jataiense. O jornal mais influente de Jataí e região nas principais cidades do sudoeste goiano e em Goiânia. Levar o nome de Jataí para outros cantos do Brasil é uma missão que exige responsabilidade. Agora com novo visual, novo formato, novas cores, muito mais bonito e atraente. Anuncie seu produto, sua empresa e publique seus editais, licenças ambientais, balancetes e comunicados no Notícia Extra. Jornal Notícia Extra. A sua fonte de informações. O maior portal de informação digital de Jataí, região sudoeste de Goiás. Publicamos licenças ambientais, editais e muito mais, mantendo você informado sobre assuntos importantes. Fazemos pesquisas de opinião pública e eleitorais. Entre em contato e faça o seu orçamento. Não perca tempo. Fique bem informado e participe das decisões que afetam a sua comunidade com o jornal Notícia Extra. Anuncie seu produto no Notícia Extra. Política, saúde, variedades, moda, decoração, roteiro cultural, turismo. Tudo isso e muito mais você encontra no site do Jornal Notícia Extra. Jornal Notícia Extra, agora com informações diárias, porque não custa nada ficar bem informado. Acesse e participe. www.jornalnoticiaextra.com. Mais moderno e bonito, o jornal impresso mais influente de Jataí e região. Jornal Notícia Extra. Levar o nome de nossa cidade do sudoeste goiano para Goiás e outros cantos do país é uma missão que exige responsabilidade. E por isso oferecemos conteúdo, visual e compromisso com a verdade. Faça sua publicação legal como editais, balancetes, comunicados, balanço anual, leilão, pregão, licença ambiental, Assembleia Geral, notificação judicial e muito mais. Notícia Extra, o jornal que conquistou o leitor jataiense há mais de 6 anos. O jornal mais influente de Jataí e região nas principais cidades do sudoeste goiano e em Goiânia. Levar o nome de Jataí para outros cantos do Brasil é uma missão que exige responsabilidade. Agora com novo visual, novo formato, novas cores, muito mais bonito e atraente. Anuncie seu produto, sua empresa e publique seus editais, licenças ambientais, balancetes e comunicados no Notícia Extra. Bem-vindos a todos em mais uma entrevista do Jornal Notícia Extra. Rodrigo Garcia, mais conhecido como Rodrigo Bucha, teve uma infância humilde aqui na região da Vila Fátima, Vila Paraíso, nessa parte da cidade. Foi auxiliar em muitos comércios na sua infância, em oficina, foi presidente de Grêmio Estudantil e teve uma trajetória política ascendente, chegando até ser vereador representante da comunidade jataiense no início dos anos 2000. Teve uma surpresa que foi um obstáculo, um desafio, que foi diagnosticado com câncer. A partir desse momento, ele travou uma luta grande em busca da sua saúde e da sua vitória. E a vitória veio com o tempo e com muitos desafios e com muitas lutas. Hoje,
O Jornal Notícia Extra está aqui para ouvir um pouco, fazer uma entrevista com o Rodrigo Garcia. Junte-se a nós nessa entrevista, que é uma prova de resiliência e é um motivo de superação que pode servir para muitas pessoas, inclusive você que pode estar passando com a situação nesse momento. Olá, pessoal do Notícia Extra. Estou aqui com o Rodrigo Garcia. Rodrigo, antes de a gente iniciar, fala pra gente de onde veio esse apelido seu, Rodrigo Bucho. Hoje é um prazer, primeiramente, né, um prazer estar aqui com você, no seu jornal, motivo de orgulho participar. É uma pessoa muito benquista na cidade, muito conhecida, então para mim é um prazer imenso estar aqui participando. E nós estamos aqui até horas, né, Rodrigo? Nós crescemos juntos hoje. E todos vocês que estão assistindo também, né, eu agradeço a todos. Bom, como você fez sua pergunta, eu, criança, né, morava com meus avós primeiro lá na Vila Mutirão. Eu não me lembro bem a idade, mas era criança, menino. E eu estava um dia lá, minha avó fez uma buchada e nós almoçando, chegou um vizinho e viu eu comendo buchada. Aí eu comendo com aquele gosto bom, né, tava muito gostoso. E aí ele pegou e chamou eu de bucho. Aí eu achei ruim, apelei, você sabe, né, apelou, né, apelido pega mesmo. Porque eu apelei porque o bucho eu achava gostoso, mas eu achava feio ali no prato. Aí eu achei que ele tava falando que eu era feio. Aí eu achei ruim, o apelido ficou até hoje. Tem um amigo nosso, que é o prefeito da Aparecida Rio Doce, de Carmes Gonçalves. O apelido é Bodão. E pegou o apelido dele, colocaram o apelido dele já tem muito tempo, só que ele gostou do apelido e se deu bem com o Bodão, e é o Bodão, o prefeito do Rio Doce. Mas depois também eu gostei. No começo, quando era criança, eu achei ruim, mas depois acostumei. Ficou até bom, porque na época ia jogar bola, era um bucho aí que destacava, né? Quando no futebol o apelido destacava. Rodrigo, você foi vereador, em qual época você foi vereador? Eu fui candidato em 2004, quando o Fernando da Folha foi candidato também, foi eleito, e eu acabei ficando como primeiro suplente. Na época faltou 25 votos para mim ser eleito, eu tive 775 votos, e com 800 eu estaria eleito. Aí o Fernando, na época, chamou o Dr. Alcides, que foi eleito na chapa, né, e convidou ele para ser secretário da saúde, e ele aceitando, eu assumi a vaga dele. Fiquei um ano como vereador. Qual que são os projetos mais importantes naquela época? Você pode falar para a gente? Você lembra de algum projeto? Teve algo assim que me chamou a atenção, porque eu era muito novo, né? Se eu não estiver enganado, eu estava com 20 anos na época, e assim, muito jovem, e eu achava muito importante, né? E eu acho até hoje, a juventude participar da política, participar das decisões, trazer ideias, né? Então, algo que eu sempre quis é que os jovens participassem. Na época, eu protocolei o projeto da Câmara Mirim, e foi aprovado. Só que aí acabou que eu fiquei só um ano e aquele projeto não foi para frente depois. Hoje até a Câmara fizeram agora um projeto do jovem vereador. Mas assim, o primeiro projeto nesse sentido foi eu que apresentei. Um decreto legislativo criando a Câmara Mirim naquele lugar. Lá em Câmara Mirim, mas é bom lembrar que você também militou no movimento estudantil, né? Militei, né? E nós militamos juntos. Exatamente. E eu fui presidente do Grêmio do Colégio Leopoldo Donato de Oliveira. E depois eu fui para o Colégio João Roberto. E fui presidente do Grêmio Estudantil lá também. E também continuei no movimento comunitário, né, ali na Vila Paraíso, no ano de 2002. Eu fui eleito presidente de bairro ali também. Mas, Rodrigo, hoje nós estamos falando aqui, você passou por um grande desafio na sua vida, passou por um grande obstáculo, que é um problema de saúde grave. Conte pra gente quando você foi diagnosticado com esse problema. Bom, Gê, foi no ano de 2014, né? Eu tinha acabado de casar, ali no mês de março de 2014, eu casei dia 29 de março, e aí dia 29 de maio daquele ano, 2 meses depois, eu recebi o diagnóstico que eu estava com câncer no estômago.
né? E interessante porque eu sentia dores no estômago desde criança. E tinha aquele negócio criado com vó, né? Aquele costume, passava aqueles chazinho, tomava um remedinho, melhorava e ficava por isso mesmo. E eu lembro que foi muito tempo assim, depois as coisas foi ficando mais forte essas dores, né? E quando eu casei, que começou a aumentar aquelas dores, o homem tem o costume de não preocupar em ir médico, né? Verdade. E também um exame de endoscopia que era necessário ser feito naquele momento, era muito caro, né? Hoje também é caro. Então a gente vai empurrando, né? Com a barriga, como se diz, e eu não me preocupava, né? E por achar difícil no médico pagar uma consulta, né? Pagar o exame, e a gente paga o preço alto por isso. E aí eu estava trabalhando numa empresa onde... Então hoje o recado que você dá, o conselho que você dá para os homens principalmente, é que cuide mais da sua saúde quando sentir os primeiros sintomas de algum problema. Não, se sentir qualquer desconforto, uma dor, tem que procurar o médico, tem que ir no profissional, porque é ele que vai saber, né, diagnosticar o que você tem. Certo. E aí, naquele momento, e eu te falo, eu fui no médico porque eu trabalhava lá na Louis Dreyfus, né, uma empresa grande, multinacional, tinha plano de saúde. E assim, mesmo assim, eu estava tendo dificuldade e achando ruim, sabe? E até minha esposa sempre falava, vai no médico. E o funcionário lá da empresa via que tinha alguma coisa errada comigo, que eu sentia algumas dores lá. E a enfermeira lá da empresa falava para mim, você vai no médico, você precisa ir no médico, né? Tinha também a menina lá que trabalhava lá, a dona Manuela, era uma também que ficava muito no meu pé. A menina da recepção, a Ana, a enfermeira que é a Grazi. Eu lembro que eram as 3 que ficavam em cima de mim. Aí teve um dia que eu estava no refeitório e eu passei muito mal, senti uma dor muito forte. Aí elas ficaram preocupadas e aí falou pra mim, ó, se você não for no médico, se você não marcar uma consulta, nós vamos marcar, mas você vai. Rodrigo, aí nesse dia você foi no médico e o que o médico falou? Não, aí eu mesmo fui lá, né, marquei, né. Como eu disse também, minha esposa já estava danando comigo um tempo para mim ir no médico. Aí eu tive que ir. Aí fui lá, fiz a consulta. O médico pediu a endoscopia. E fiz a endoscopia. Aguardei o resultado da biópsia. E uma coisa interessante que aconteceu. E eu não me atentei. Naquele momento eu era bem tranquilo. Eu peguei o resultado da biópsia. Nem preocupei em olhar no Google. Porque hoje a pessoa pega um resultado de exame já olha no Google, né? E se eu tivesse olhado naquele momento eu ia entender. Mas eu nem olhei isso. Fui lá, peguei o resultado do exame, já corri lá no médico para marcar o retorno. Cheguei lá no consultório, tava cheio de pessoas lá. Foi em que ano? 2014. Certo. A sala dele lá tava cheia, né? Aí eu avisei a funcionária dele lá, a recepcionista, ó, eu preciso marcar o retorno. Na hora ela falou assim, o médico vai te ver agora. Já me passou na frente. Você vê o tanto de gente que tinha lá, então, porque o médico já sabia, né? Na realidade, ele fez o exame, ele tinha visto. Só que eu não me atentei. Aí entrei no consultório, aí o médico foi com jeito, assim, eu vi que ele procurou um jeito para falar comigo. E aí ele me deu notícia, ó, você vai precisar fazer uma cirurgia, que você tá com um tumor maligno, você vai ter que fazer uma cirurgia. E aí eu fiquei tranquilo na hora, né? E aí eu fui encaminhado para Barretos e lá iniciou o tratamento. E demorou quanto tempo esse tratamento seu, Nada? O tratamento em si, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, eu acredito que foi mais ou menos 1 ano. Deve ter sido por aí. Eu não lembro agora direitinho, mas eu ia lá muito, porque muitas coisas aconteceu, né? Naquele período, muitos processos eu passei ali. Eu lembro também que essa cirurgia, né, eu tive que tirar o estômago, fiz gastrectomia total, então tirou todo o estômago. E aí ele pega o intestino delgado e liga direto no esôfago. E foi até interessante porque, a princípio, o médico falou que ia tirar um pedaço do estômago.
Aí, quando faltava 4 dias, se eu não me engano, para a cirurgia, o próprio médico me ligou do hospital. Falou, vem aqui, você tá aqui em Barretos? Eu falei, tô, eu já tava lá para guardar a cirurgia. Vem aqui no hospital agora que eu preciso falar com você. Eu até achei estranho, né, o médico te ligar, assim, pra você ir lá falar com ele. Aí cheguei lá e ele falou assim, olha, nós fizemos uns estudos aqui e esse câncer ele é muito agressivo, então vai ser preciso tirar todo o seu estômago. Até eu assustei, falei, mas tirar o estômago? Ele falou, tem que tirar. E eu falei, mas vive sem estômago? Ele vive. Hoje a medicina, a ciência, né, hoje está muito avançada e tem como, sim. Tá certo, Rodrigo. E como é que é viver sem o estômago? Qual que é o dia a dia, as restrições, a dieta? Como é que é? Conta pra gente sobre a situação. No começo foi muito difícil, até aprender a lidar com a situação, né? Porque você tem que mudar muito o hábito seu. E na realidade, assim, tudo aquilo que eu tenho que viver hoje, a forma que eu tenho que alimentar, na realidade, o que o médico explicou para mim, é a forma que todos deveriam fazer, que é você comer uma comida mais cozida, né, mais mole, porque para você não agredir muito o sistema digestivo. E acaba que eu tenho que comer uma comida, né, mais cozida, um arroz mais mole, tudo, né, uma carne mais cozidinha e que facilita, né, na digestão. E como eu não tenho suco gástrico, né, para fazer aquele trabalho digestivo, então como vai direto para o intestino, então eu tenho que tomar cuidado, né, comida não muito gordurosa não é bom para mim. E assim, tem dificuldade também na questão das vitaminas, né, não absorve. Então, como foi o suporte, como foi o apoio dos amigos e principalmente das pessoas mais próximas, dos familiares seu, mediante essa situação que você viveu? Na verdade, Deus faz as coisas tudo no tempo dele, tudo certo, né? Eu tinha acabado de casar, né, como eu disse, e isso para mim foi fundamental no meu tratamento. A minha esposa Lázara esteve comigo todo momento, 24 horas por dia ela esteve comigo, não me deixou nenhum momento. A minha família, minha mãe, meus irmãos, meus tios, tias e primos, os amigos, os irmãos da igreja, né? Então foram anjos que Deus colocou na terra para ajudar a cuidar de mim. Você pegou muito a Deus. Claro, né? E suporte de Deus. Deus me ajudou muito, né? A fé, né? Aquela confiança em Deus. E tem algo aqui que eu quero até contar aqui. Uma coisa que me ajudou muito. Eu fui até Barretos e a primeira chegada lá, antes de ir para o hospital, eu fui num culto, né? E eu cheguei lá naquele culto e orei, né? E eu lembro que eu falei assim, Senhor, como vai ser minha vida agora para frente? Esse tratamento, como vai ser a minha vida de agora para frente? Tá nas tuas mãos. E aí, Jerry, na hora da pregação lá, o irmão pregando a palavra, e ele falou assim, eu lembro que ele leu uma passagem da Bíblia, assim, eu não me recordo agora o que é, ele falando assim que ainda que o meu exterior se corrompa, todavia o meu interior se renova a cada dia. Porque aí quando o irmão foi pregar, aí teve um momento que ele falou assim, e você tá aqui hoje e você vai sofrer muito, você vai sentir muita dor, mas você vai vencer, Deus vai te dar a vitória, vai chegar, você vai até o fim. E aí você vai ter muitos motivos para se alegrar. Os seus amigos, a sua cidade vai se alegrar, os seus irmãos, toda a tua família, né? A igreja vai se alegrar, porque você vai ser vitorioso. Então, cada momento assim, que às vezes que pensava, não vai dar mais. Eu lembrava daquela palavra, falei, não, mas Deus falou que eu vou vencer, então aconteça o que acontecer, eu vou vencer. Então eu me apeguei naquela palavra, eu confiei, acreditei que ela é de Deus, né? Porque tem homens de Deus na terra, aquilo que é sincero, que é verdadeiro, né? Pode ter todo erro, defeito, mas se for sincero, né, com Deus, Deus usa, fala com a gente, né, através do homem. E eu confiei, criei naquela palavra, e hoje está aí a prova, cumpriu a palavra comigo, né?
E eu tô aqui podendo falar que eu tive vitória. Qual que é a palavra que você pode passar para que as pessoas que às vezes nesse momento estão em sofrimento, estão passando por desafios muito grandes em sua vida? Primeira coisa, tem que se apegar em Deus, né? Deus é acima de tudo, né? E Ele pode fazer tudo, né? E confiar também na medicina, na ciência, porque Deus deixou a medicina, a ciência, o conhecimento para o homem, né? Então o homem está ali, nós também temos que confiar nos médicos, porque eles sabem o que está fazendo, né? E a família tá junto, os amigos, né? E você tem que procurar confiar em tudo, né? Porque tudo está debaixo das mãos de Deus. Rodrigo Garcia, obrigado pela sua participação aqui hoje nessa entrevista. E quais são as suas considerações finais, Rodrigo? O conselho que você dá, você já falou no início que a pessoa tem que procurar o médico assim que tiver um sintoma de desconforto. Falou sobre a importância do apoio daquelas pessoas que estão mais perto de você. Falou da importância de se apegar a Deus. E quais são as suas considerações finais aqui nessa participação sua? Não deixe de procurar a medicina quando você sentir algo diferente em você, uma dor, um desconforto, porque a gente nunca sabe o que pode ser. Então, temos que prevenir, para evitar passar isso que eu passei. Se tiver que passar, for permissão de Deus, né? Confia nele, porque ele pode te dar a vitória. Acredita nele. Mas faça tudo para não chegar ao ponto que eu cheguei. Obrigado, Rodrigo, pela atenção sua. Obrigado a quem está assistindo a gente, pela audiência. Aproveite, curte o canal do Notícia Extra. E nos próximos dias nós vamos voltar com outra entrevista também tão interessante. Obrigado a todos. Jornal Notícia Extra. A sua fonte de informações. O maior portal de informação digital de Jataí, região sudoeste de Goiás. Publicamos licenças ambientais, editais e muito mais, mantendo você informado sobre assuntos importantes. Fazemos pesquisas de opinião pública e eleitorais. Entre em contato e faça o seu orçamento. Não perca tempo. Fique bem informado e participe das decisões que afetam a sua comunidade com o Jornal Notícia Extra. Anuncie seu produto no Notícia Extra. Política, saúde, variedades, moda, decoração, roteiro cultural, turismo. Tudo isso e muito mais você encontra no site do Jornal Notícia Extra. Jornal Notícia Extra, agora com informações diárias, porque não custa nada ficar bem informado. Acesse e participe. www.jornalnoticiaextra.com. Mais moderno e bonito. O jornal impresso mais influente de Jataí região. Jornal Notícia Extra. Levar o nome de nossa cidade do sudoeste goiano para Goiás e outros cantos do país é uma missão que exige responsabilidade. E por isso oferecemos conteúdo, visual e compromisso com a verdade. Faça a sua publicação legal como editais, balancetes, comunicados, balanço anual, leilão, pregão, licença ambiental, Assembleia Geral, notificação judicial e muito mais. Notícia Extra, o jornal que conquistou o leitor jataiense. O jornal mais influente de Jataí e região nas principais cidades do sudoeste goiano e em Goiânia. Levar o nome de Jataí para outros cantos do Brasil é uma missão que exige responsabilidade. Agora com novo visual, novo formato, novas cores, muito mais bonito e atraente. Anuncie seu produto, sua empresa e publique seus editais, licenças ambientais, balancetes e comunicados no Notícia Extra.